Gente, fiquei na responsa hoje de trazer a palavra. O Rafa foi ministrar ali na igreja de Guarulhos hoje, na conferência lá que eles estão fazendo. Então, eu fiquei com essa grande responsabilidade. Hoje já teve de tudo. A Amy, quem viu aí, eu postei, a Amy caiu, bateu cabeça no berço, pulou do berço, na verdade, né? E aí tá com um galo na cabeça, alguns hematomas na cara, um dia cheio de aventuras, mas vamos lá. Gente, eu queria que você abrisse aí comigo em Lucas 10, a partir do versículo 38. Nós vamos conversar sobre um texto bem familiar, provavelmente para muitos. Vou orar antes da gente entrar aqui. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, de recebermos da Tua presença, Senhor, nessa noite, Pai. Nós realmente nos abrimos, Senhor, abrimos o nosso coração, o nosso espírito para ouvir a Tua voz, a Tua direção. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, fala aquilo que está no Teu coração para nós nessa noite, Pai. Nós realmente não desejamos, Pai, sair daqui da mesma forma, mas nós pedimos ao Teu Espírito que toque os nossos corações, tudo aquilo que está endurecido em nós, tudo aquilo que está oculto em nós, nós pedimos ao Teu Espírito, traz luz, traz entendimento, traz revelação da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos ser tocados e ministrados por Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho, a gente está seguindo, né, esse mês sem uma série muito específica, mas eu fiquei pensando, Rafa, meu Deus, o que eu vou ministrar? Eu gosto de ter um tema, de alguma coisa assim, que me dê um norte. Quando é muito livre, eu tenho um pouco de dificuldade. Ele falou assim, fala sobre o que você tem, né, o que você tem ouvido e tal. Tinha até um pouco a ver com o que eu falei no Instagram dele lá, que ele postou, no videozinho que ele postou, que me pegou de surpresa. Mas algo que tem muito a ver com a minha vida, acho que é algo que o Senhor tem ministrado muito comigo ao longo desses últimos 6 meses, que tem sido realmente cultivado, né, assim, na minha vida, que é sobre a presença do Senhor na nossa vida comum, né, na nossa vida ordinária, na nossa rotina, no nosso dia a dia, e o quanto o Senhor quer se fazer presente na sua vida. O quanto o Senhor quer se manifestar nas coisas que acontecem no dia a dia, né? Seja ali lavando uma louça, seja indo para o trabalho naquele caos. Mas o que o Senhor tem falado muito comigo é sobre nós aprendermos a silenciar, né, a voz do nosso coração, silenciarmos os barulhos, os ruídos que tem muitas vezes nos cercado. Né? E eu ouvi muito claro do Senhor no começo do ano, assim, para mim, falou assim, será que você pode, né, se calar, né? Você pode ficar quieta, né? E ouvir, né? Porque a gente se perde. Eu confesso assim, eu estava me perdendo muito no meio das reclamações, sabe? Eu sou muito reclamona, gente, confesso. Mas alguém aí muito reclamão, reclama de tudo, o dia inteiro. Gente, eu falo que depois da maternidade eu fiquei infinitamente pior. Mas me tornei aquela mãe, sabe, que você vê lá no TikTok, que chega em casa, vai pro marido, reclama do dia inteiro. Me tornei quem eu temia. E eu tenho sido muito ministrada pelo Senhor, né, nesses últimos meses, sobre esse lugar, né, de silenciar muitas vezes o que sim é cansativo, o que sim é desgastante, né? A gente tem as nossas lutas, a gente tem as nossas dificuldades, mas de parar e ouvir ao Senhor. E quando a gente pensa, eu fiquei pensando aqui um pouquinho, né, sobre essa geração, sobre o que você tem vivido, sobre o que eu, numa outra perspectiva, né, vivo, mas a nossa geração é uma geração que está sempre correndo atrás de uma coisa muito extraordinária, não é verdade? A gente está sempre atrás de um grande movimento, de algo muito incrível que vai acontecer na tua vida. Esses dias eu vi alguém falando, eu achei muito interessante, né? Falando que assim, em algum momento alguém falou para você, né, que a coisa mais extraordinária da tua vida ia ser quando você arrumasse um parceiro, uma parceira, tipo, né, quando você casasse, né? Não vamos falar no nosso contexto crente.
Quando você casasse, ia ser, tipo, é o ápice da tua vida, né? E muitas vezes a gente persegue isso, eu já contei aqui algumas vezes, o meu testemunho pessoal com isso, né? Eu tinha essa ilusão, mas é sempre a busca de uma coisa muito extraordinária, né? Então, até mesmo no culto, né? O culto, como foi o culto hoje? Hoje o culto foi mais ou menos, sabe? Não estava com aquela presença, né? Não senti nada muito diferente, uns arrepios, sei lá, né? Enfim, a gente vai se perdendo nessa busca por algo muito mega, né? Eu acho que as redes sociais, o crescimento de tudo que a gente vem vivendo nessa era digital, né, compromete ainda mais isso, né, em nós. A gente cria uma expectativa olhando para a vida de alguém, olhando para a vida de uma pessoa. Eu estava esses dias conversando com uma criança e eu achei muito interessante, assim, quando eu perguntei para ela o que ela gostava de assistir, e ela falou para mim que uma criança de 9 anos, e ela falou assim, eu gosto de assistir a blogueira XYZ, eu não conhecia nenhuma, eu falei, e olha que eu gosto desse mundo, mas não conhecia nada do que ela estava falando. Aí eu falei, mas sobre o que é? O que elas falam, o que elas fazem, né? Não, ela mostra a casa dela, ela mora numa super mansão, e ela tem um carro, e ela tem uma casa, e ela tem uma banheira. E aí, conversando um pouquinho com ela, entendendo um pouco da realidade de onde ela vinha, uma menina, né, da periferia, vivendo uma vida extremamente simples, com uma mãe ali lutando para conseguir dar o básico ali para ela. E eu vi esse olho, né, esse vislumbre, né, por uma coisa muito longe, muito inatingível. E eu falo, cara, o que isso gera, né, no coração de uma criança? E isso tem tocado a gente, né? Quem aí já fez detox de rede social porque falou, tá me fazendo mal? Todo mundo, se você nunca fez um detox de rede social, te convido, faça, vai ser libertador. O duro é que a gente volta, né? O negócio seria sair e não voltar nunca mais, porque o negócio nos intoxica de uma forma, né? A gente fica olhando uma realidade que não é a nossa, né? Que não faz parte daquilo que, até mesmo do que Deus tem para nós. Isso consome, né, os nossos pensamentos, a nossa vida. E nós queremos, né, sempre viver uma coisa aí muito grande, muito extraordinária, que você vai fazer da tua vida, vai ser algo, às vezes até umas palavras, não tem, gente? Às vezes umas palavras que você ouve de um pregador, e são esses pregadores geralmente que bombam na internet, né? Geralmente esses que o povo gosta de ver, são esses que têm milhões de seguidores. Fala assim, você vai viver o extraordinário na sua vida, o que Deus vai fazer vai ser muito grande, né, na sua vida. Como se tudo... Imagina, eu acho que o Rafa falou disso uma vez aqui, mas imagina se todo mundo aqui fosse fazer uma coisa muito grande, de atingir muitos números. Gente, não dá, não cabe, não comporta, né? Nem o Brasil não comporta. Então, se talvez o que você for fazer é ir lá no hospital, ministrar ali para 10 pessoas que vão ser impactadas ali no encontro, em serem tocadas pelo Senhor, serem salvas ali, talvez no seu leito de morte, né? Quem sabe seja cultivar legal a sua célula, né? Ter um ambiente ali para a presença, onde você vai trazer pessoas para conhecerem a Jesus e fazê-lo conhecido. Não precisa ser algo extraordinário, né? O Senhor quer trazer, né, essa beleza, essa alegria, né, e esse contentamento na vida comum. Mas, né, talvez a presença, né, mais profunda de Jesus não se revela, né, em grandes multidões, nem em grandes plataformas, mas se revela no nosso ambiente, na nossa casa, na nossa vida diária. E nós vamos ler aí o texto, né, de Lucas 10, que vai nos apresentar aí duas grandes mulheres, duas irmãs, né, Marta e Maria. Duas irmãs, uma casa e uma visita, né? E não era qualquer visita, né? Era uma visita ilustre, né? O próprio Jesus ali com elas, né? E o que eu acho muito interessante, antes da gente ler essa história inteira aqui, o que diferencia essa história não é o amor por Jesus que elas tinham. As duas amavam a Ele, né? As duas tinham, né, uma admiração, um carinho, e realmente criam nele como sendo Jesus, né, o Filho de Deus. Mas sim a maneira como cada uma delas se posiciona diante da presença dele. E é disso que nós vamos falar. Então, abre aí comigo em Lucas 10. Você já abriu, né? Eu vou abrir aqui. Para eu não ter
que ler versículo por versículo. Ai, droga, aqui. Lucas 10. Vamos lá. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Todo mundo conhece, gente? Todo mundo já leu essa história, já ouviu, já meditou, já foi ministrado, né? E enquanto eu estava preparando, eu falei, caramba, eu vou falar desse texto tão simples, né? Tão comum. Mas eu entendi realmente um convite do Senhor, e no final eu quero que a gente realmente gaste um tempo de oração, mas um convite do Senhor para nós pararmos, né, a nossa rotina, né, e ouvirmos a voz dEle, ouvirmos aquilo que Ele tem para falar conosco nesses dias. Jesus, talvez nós estejamos muito agitados, muito preocupados, e o Senhor está querendo realmente silenciar algumas coisas e ouvir a sua voz. Então, né, Jesus ali batendo, né, Jesus está batendo a nossa porta, e eu creio nisso. Mas talvez o maior perigo da nossa geração não seja rejeitar Jesus, não seja não abrir a porta para Jesus, mas sim nós nos acostumarmos com a presença dEle. Nós nos acostumarmos em estarmos no culto, nós nos acostumarmos em vir à igreja, né? Isso se torna uma parte da nossa rotina, estar na célula, até mesmo ler a Bíblia, fazer a sua oração, né? Isso se torna, né, mais uma coisa da sua rotina. Mas o convite que o Senhor tem para nós, né, realmente de nós mergulharmos nessa presença, de nós nos debruçarmos nele. E eu vou falar aqui um pouquinho, versículo por versículo, a gente vai dar uma destrinchada nesse texto juntos. Onde a primeira coisa aqui no primeiro versículo, né, no versículo 38, é que o Senhor, Ele entra na nossa rotina, né? Então ele fala assim, né, Jesus entrou no povoado e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então Jesus, ele entra na nossa vida, ele chega, né, ele vem com tudo, ele entra, ele toma conta, mas nem todos percebem a sua presença. Eu achei muito interessante um detalhe que eu nunca tinha reparado, que quem abriu a porta para Jesus foi Marta. Foi Marta quem recebeu ele ali na sua casa. Mas uma coisa é a gente convidar Jesus, né, para entrar, falar, pode entrar aí, né, pode entrar, fica à vontade, né, a casa é sua, se sinta em casa, né. Mas outra coisa é nós, de fato, pararmos tudo aquilo que nós estamos fazendo para estar com Ele, para estar com Jesus, né? E quantas vezes, né, a presença entrou e a gente não percebeu? Quantas vezes o Senhor tentando chamar a sua atenção no seu dia a dia, tentando chamar a sua atenção no meio, talvez, da sua insatisfação, no meio da sua dor, da sua tristeza, no meio dos seus momentos de alegria, o Senhor querendo ali, né, sussurrando, o Espírito Santo te chamando a atenção, fala assim, ei, eu estou aqui, né? E a última coisa que a gente faz é correr para a presença dEle. Né? A gente chama amigo, a gente chama amiga, a gente chama o líder, a gente fala, preciso me distrair. Não é que a gente faz isso, gente? Preciso me distrair. O que você vai se distrair? Vai assistir alguma coisa, vai rolar o feed, vai comer, vai fazer qualquer coisa, mas orar, tipo, aí quando você vai dormir, você faz aquela oração, né, ali. E nós colocamos Jesus, né, nesse lugar muitas vezes. Não é a prioridade, né? Não é a coisa número 1.
quantas vezes, né, o Senhor veio nos visitar, o Senhor estava entre nós, mas nós estávamos tão distraídos com as tarefas, né, que até mesmo tarefas que parecem espirituais, né, aquilo que nós fazemos para o Senhor, aquilo que nós estamos nos dedicando ao Senhor. Mas o Apocalipse 3, né, tem um versículo que diz, que é o próprio Jesus falando, né, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Jesus, ele ainda está batendo, né, na porta do nosso coração. Ele ainda está aqui nos chamando. Mas talvez nós estejamos fazendo tanto por Ele, né, estamos dando algo para o Senhor que nem mesmo Ele nos pediu, que nós já não conseguimos ouvir as suas batidas. Nós não conseguimos perceber a presença, tamanho os ruídos, tamanho as distrações que nós estamos vivendo. Então, Maria entrou, né, ali no versículo 39 e 40. Maria fala que Maria, sentada aos pés do Senhor, ouviu a palavra. Mas Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Acho interessante, né? Maria, ela entrou e ela se sentou. Ela se aquietou. Ela se acalmou. Mas Maria não. Marta não. Marta se agitou. E eu fui pesquisar essa palavra que diz no grego, né, ocupada, que é a palavra que é usada no original. Ela remete, né, o significado dela remete a alguém que está sendo puxado em várias direções ao mesmo tempo. Não é só sobre ocupar-se de uma coisa, mas é alguém que está sendo puxado em várias direções ao mesmo tempo. Então, é como se realmente Marta, a gente sabe, Marta não estava fazendo algo errado, né? Ela estava querendo servir, ela queria dar o melhor para Jesus, ela queria oferecer o que ela ali tinha de melhor para Ele. Mas a distração dela, né, a ocupação, ela não conseguiu entender e captar naquele momento que o mais importante não era aquilo que ela podia entregar para Jesus, mas aquilo sim que ela tinha, na verdade, que receber, que ela deveria ouvir, parar. Ela perdeu, né, se perdeu ali tentando fazer o seu melhor, tentando entregar o melhor. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente, talvez, querendo fazer o melhor para o Senhor, né? A gente se esquece, eu sei que o Rafa fala isso direto, mas a gente faz algo para o Senhor que muitas vezes Ele não nos pediu. A gente entrega algo para o Senhor que Ele não está nos pedindo, e nós nos esquecemos daquilo que realmente nos vale. E também a gente faz muita coisa que Deus não nos pediu, né, que não tem a ver com Ele, que tem a ver com aquilo que a gente quer mesmo, né? A gente se coloca nós somos o centro, né, da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas decisões. A agitação, né? O problema não era o serviço, né? Mas era a desordem da prioridade. Ela estava desalinhada naquilo que realmente importava. Né? Qual tem sido, talvez, a prioridade que tem tomado conta, né? Que tem ocupado a sua mente, o seu coração? Sabe, eu fiquei pensando sobre compartilhar com vocês uma angústia que a gente tem vivido essa semana. Eu e o Rafa, a gente estava orando muito, estamos, na verdade, né, orando muito sobre isso, mas quando a gente olha muitas vezes para vocês, né, e a gente tem uma angústia santa assim, no nosso coração, que é a gente pensar no futuro da igreja, né? E a gente veio de uma geração, né? Eu e o Rafa, a gente tem 5 anos de diferença, mas a geração que a gente acompanhou, né? De jovens de jovens, né? Que vieram, sabe? A gente tinha, estou falando porque tem a ver com essa questão da prioridade. A gente viveu muito intensamente, né? A vida no corpo de Cristo. E a gente viveu também todo o resto, né? Todo mundo fez faculdade. Estou falando a gente e muitos outros amigos, pessoas que estavam ao nosso redor, que viveram e vivem isso, né? A gente fez faculdade, né? A gente trabalhou, construiu de alguma forma, né? Construiu uma carreira, namorou, noivou, casou. E junto com isso,
né, nós gastamos também muito tempo edificando a igreja do Senhor. Investindo tempo, sabe? Noites, eu lembro que o Rafa, eu era dos adolescentes nessa época, mas o Rafa tinha ali a turma que era o time ali de liderança dos jovens. A galera fazia reunião de madrugada, durante a semana, no outro dia, às vezes, tinham dormido 4 horas só de dia para ir trabalhar no dia seguinte. E, gente, isso com muita alegria. Sabe, não era algo pesado, não tinha a ver com grande status, né? Não levava para lugar nenhum. Mas era um amor e uma clareza, eu entendo também, de entender que não tinha a ver só com eles, sabe? Eu acho que hoje a gente está muito preocupado com aquilo que, como eu falei no começo, aquilo que o Senhor pode me dar, aquilo que o Senhor pode fazer por mim, para mim. Mas e aquilo que o Senhor está querendo fazer na sua geração? Sabe, aquilo que o Senhor quer tocar, talvez através da sua vida, nessa estação, nesse momento, sabe? Você não vai ser jovem para sempre, gente. Vários de vocês, né, estão aqui. Lembro, a gente assumiu os jovens, vai fazer 5 anos, né? E muitos daqueles que ali, quando a gente entrou, tinham seus 20 anos, você já está com 25, você já está indo... Né? Alguns já estão chegando aí nos 30, estão ficando longe já de ser jovem. Né? Esses dias eu vi um TikTok, aí um cara passando na rua perguntando, que idade que é uma pessoa velha para vocês? Vocês viram isso? Eu falei, gente, umas meninas bem novinhas, assim, falam, sei lá, alguém que nasceu tipo em 2002. Eu falei, gente, 2002 é velho? Eu falei, caraca, tá. 2002, né? Tipo, uma coisa bem velha. Eu falei, nossa... Né? Aí outra falou assim, tipo, quem nasceu em 2000, a maioria era assim, eles perguntaram para várias pessoas, 2000, aí umas falaram, tipo, 99, 1990, eu falei, gente, então, é isso, velhos, muito velhos. E eu sou da década de 90, olha só, velha. Mas, gente, eu estava falando sobre esse incômodo do nosso coração, o que vai ser da igreja? Né? O que nós temos edificado como jovens nessa geração? Sabe, a gente olha hoje para vocês e talvez é a geração que menos se envolve na vida da igreja. A geração que menos está preocupada, sabe, em fazer parte de algo, em construir algo. Cada vez menos querendo responsabilidade. Né? A gente vê um monte de... não, essa coisa de liderar a célula não é para mim, não, isso não é para mim. Então, o que é para você? Né? O que é... o que o Senhor tem colocado no seu coração para você viver a missão que é bíblica do Senhor, que é sobre nós irmos e fazermos discípulos, e batizarmos e discipularmos. Gente, dá trabalho, sabe? Cansa pra caramba. Quantas pessoas nós discipulamos, muitos que estão aqui liderando há muito tempo, pessoas que você investiu muito tempo, que você se dedicou, que um dia vão virar as costas, vão falar, não quero mais saber de nada disso, faz parte. Né? Já aconteceu com Jesus, imagina com a gente. Né? Jesus caminhou ali, traiu ele, a gente, então, vai acontecer muito mais. Somos tão imperfeitos. Mas o que eu estou falando é sobre esse lugar da prioridade, sabe? Não é sobre serviço, é sobre coração. É sobre nós nos preocuparmos com aquilo que está sendo edificado aqui no coletivo. Sabe? É sobre você se incomodar com as cadeiras vazias que estão do seu lado. Sobre os amigos que talvez você insiste em chamar e nunca aparecem. É sobre nós irmos para um lugar de oração. A gente vai propor aí no segundo semestre sobre a gente fazer mais vigílias, sobre a gente ter mais tempo de oração, sabe? Sobre algo precisa mudar em nós. Precisa ter um incômodo no nosso coração sobre a igreja que nós aqui vamos edificar para o Senhor. A próxima geração, sabe? A gente precisa... O que será, né? Dessa próxima geração, dos seus amigos, de você. Né? Nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos ficar dispersos com aquilo que só está acontecendo na nossa vida. Gente, o mundo é mais do que só sua vida. Deixa eu te avisar já. Porque
Porque assim, a hora que você, assim, o mundo não gira em torno daquilo que você está sonhando, daquilo que você está querendo. A vida acontece. Já viram que a vida acontece? A vida vai acontecendo, gente. E tem coisa que vai acontecendo que foge do teu controle. E o que você vai fazer com isso? Segue a vida, gente. Ora, né? Continua, permanece. Nós cantamos aqui, permanecerei. A palavra fala sobre nós permanecermos no Senhor, sobre nós perseguirmos o Senhor. Nós permanecemos porque nós temos algo, nós olhamos para algo que é infinitamente maior do que eu, tem mais a ver, sabe, aqui o coletivo, gente, fala, nossa, a gente podia, tem tantas coisas para fazer, né, eu e o Rafa, a gente é bem envolvido com várias coisas da igreja, mas nós entendemos que existe algo para essa geração, que nós precisamos despertar e cultivar. Se você está aqui hoje, né, eu quero que você realmente saia daqui incomodado com aquilo que você está fazendo pela sua geração. Incomodado com as distrações que você tem permitido entrar no teu coração, que tem te distraído. Sim, sabe orações ousadas do tipo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? Não o que eu quero do Senhor, mas o que o Senhor está pedindo de mim. É sobre nós, às vezes, estarmos dentro de casa, assim como Marta, mas nós estamos perdidos dentro da nossa própria casa. Né? Nós estamos vagando dentro de casa, para um lado e para o outro, sem saber para onde ir, sem ter direção. O texto de Mateus 6, eu acho que o Rafa falou semana passada, se eu não me engano, né, sobre nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, né, e orarmos ao Pai que está no secreto. E eu fiquei pensando que esse lugar do quarto, do cômodo, ele não é sobre um lugar necessariamente, mas é uma postura da nossa alma. É sobre nós silenciarmos, nós fecharmos a porta da ansiedade, da comparação, da atividade, sabe, do nosso olhar em si mesmado e abrir o nosso coração para a presença de Deus. Em João 15, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, nada vocês podem fazer senão sem a minha presença. Então, a pergunta do Senhor para você hoje, né? Não é só sobre o que você está fazendo, mas eu acho que sim, diz respeito àquilo que a gente faz, porque quando nós amamos, existe uma resposta, né, de amor. Quando você está namorando com alguém, né, você está se relacionando com alguém, você não quer que aquela pessoa só assim, eu falo que eu te amo, mas a pessoa não olha na tua cara, não segura na tua mão, né, não te dá um presente, não faz enfim, você vai achar que essa pessoa te ama? Não vai, né? Então, quantas pessoas crescem com problemas de relacionamento, por exemplo, com pai e mãe, o pai duro, que nunca falou que amava, nunca demonstrava, mas o pai fala assim, não, mas eu sempre te amei. Então, mas nunca falou, entendeu? Nunca demonstrou, e fica difícil, a gente não entende, o ser humano não entende, né? Então, quando a gente ama, sim, a gente faz, sim, a gente se entrega, a gente se doa, isso faz parte, né? Mas o Senhor está nos perguntando, né? Por que você parou de se sentar comigo? Por que você não está querendo ouvir a minha voz? E aí o versículo 39 fala, né? Maria, porém, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo sua palavra. E na cultura judaica, esse sentar aos pés, ele tinha algo muito simbólico. Eu não sei se isso talvez continua até hoje, porque faz parte da cultura. Mas sobre sentar aos pés significa alguém que se colocava numa postura de aprendiz, de alguém que estava ali e sabia que aquela pessoa que você estava sentada aos pés tinha algo para ser ensinado, era um mestre, né, que tinha algo para ser compartilhado. E eu pensei também sobre isso, uma postura que nos fala muito sobre humildade, né? Às vezes a atividade, nós estarmos em movimento, nos coloca numa postura mais confortável, né? Porque você se esconde um pouquinho atrás do eu estou fazendo, não, eu tô ocupado, né? A minha vida está acontecendo, eu vou casar, sabe? Não está dando tempo para fazer nada agora. Não, eu estou cuidando do meu profissional. Não, eu estou estudando. Não, eu estou, sei lá, cuidando ali, ajudando no Ministério X e Y.
eu tô nesse momento, eu tô com, sabe algo típico? Eu tô com muitos problemas emocionais. Aí a gente se esconde, entendeu? Eu tô em depressão. Aí você se esconde atrás de tudo isso. Eu sei porque já estive nesse lugar também. Mas nós nos esquecemos dessa postura humilde, de nos colocarmos e falarmos: Jesus, Tu és o meu mestre. Eu quero aprender de Ti, Senhor. Ela não estava ali apenas contemplando, né, a presença do Senhor. Ela estava absorvendo, ouvindo, atenta, parando realmente para discernir. E eu entendo que o Senhor quer nos voltar a esse lugar humilde, sabe? Esse lugar que se senta aos pés, que não acha que pode sentar do lado, não, porque você não pode, né? Você precisa estar aos pés, sabe? É de joelhos na presença do Senhor. O nosso coração humilde, sabe? Nosso coração está muito endurecido. Outro dia eu ouvi de algumas pessoas, né, por intermédios, mas o pessoal falando, eu falo assim, tô com preguiça de ficar indo no culto coletivo. Agora eu gosto de ir no de domingo. Eu falei, sabe por que eu gosto de ir no de domingo? Porque você vai entrar, vai sair e tá tudo bem, acabou. O de domingo é muita gente, né? Então você vem, ouve a palavra, vai embora. Não tem relacionamento. Não tem de alguma forma alguém que vai falar: poxa, não vi você semana passada aqui, hein? Não vi você. Não vai ter alguém que vai vir, que sabe da tua vida, que vai talvez vir orar por você, tocar você, que vai de alguma forma te deixar desconfortável. Sabe, esse ambiente é um ambiente, gente, de proximidade, é um ambiente desconfortável. Não é desconfortável, às vezes? Você sabe que alguém perto de você sabe o que você está passando. Né? Você tem que vir aqui no apelo. E que dificuldade que é vir no apelo, não é? Que difícil você poder minimamente se expor. Se você não pode se expor aqui, gente, você se expõe aonde? Né? Expor aqui e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. É reconhecer diante, sim, do corpo de Cristo. Levantar a tua mão. Eu estou passando dificuldade. Hoje eu fiquei impressionada. Assim, a maioria, era tudo os homens que levantaram as mãos. As mulheres estão duras. Né? É raro, né? É raro, mas acontece. Né? E, gente, com certeza tinham mais pessoas aqui naquele apelo que o Jeff fez que precisavam levantar a mão e falar: nossa, eu preciso de uma oração, eu preciso de alguém me ajudando, me suportando. Sabe, ser corpo de Cristo, gente, é difícil, né? Exige de nós uma postura humilde, de sentar aos pés de Jesus, de sentar aos pés de pessoas que já caminharam mais que você e que podem te ajudar nesse processo. Não seja duro, não seja orgulhoso. Escolha esse lugar que eu coloquei aqui, o discipulado, né? De ser discipulado. Não estou falando apenas por pessoas, mas de ser discipulado por Jesus. Às vezes nem Jesus a gente deixa ele nos discipular. É uma loucura. Ela não queria apenas, né, saber o que fazer por Jesus, mas ela queria saber o que ele queria dela. João 15, Jesus fala assim, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, não é aquilo que nós fazemos, né, que impressiona o Senhor ou o quanto nós estamos vindo à igreja, mas é o quanto nós permanecemos, o quanto nós perseveramos no Senhor. E aí, no versículo 41, né, Jesus ali com muita graça, com muito amor que ele tinha, ele vai e chama ali Marta, né, muito lindo, ele fala assim: Marta, Marta, ele chama 2 vezes, Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muita coisa. Jesus com muita intimidade, né, chamando ela ali pelo jeito, mas também com uma correção. Né? Ele não traz acusação, mas ele convida Marta. Convida Marta a estar nesse lugar. Fala: deixa essas coisas para lá. Né? Escolha a boa parte. Marta estava ali perto de Jesus de alguma forma. E você está aqui, você tem vindo aos cultos. Você tem de alguma forma se movimentado nessa direção. Mas o perigo não é nós negarmos a Jesus, não é nós nos distanciarmos às vezes de Jesus. Talvez para alguns, mas no geral.
mas é nós negligenciarmos ao Senhor com as nossas agendas, com as nossas preocupações, com as nossas distrações. Sabe, talvez a sua questão não é que você quer abandonar a fé, mas você tem colocado Jesus na segunda lista ali de prioridade. Ele não é o número 1. Ouvir aquilo que o Senhor tem não é o número 1. E aí Jesus segue e diz: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria escolheu, eu acho isso muito importante, né? Foi uma escolha, foi uma decisão. Não é uma conveniência, não é algo que é cômodo, não é algo que é imposto, mas é uma decisão, é uma escolha. É discernimento, é sobre nós ouvirmos aquilo que o Senhor está falando. E eu vou pedir para o pessoal do louvor pode subir já, tá? É sobre nós discernirmos a voz do Senhor. Discernir o que é mais importante. Sabe, o Espírito Santo é aquele que fala que é aquele que nos ajuda, né? É o nosso ajudador, é aquele que caminha conosco. E é Ele quem nos ajuda a nós sabermos o que é mais importante. Sabe, algo que o Senhor tem incomodado muito na minha vida, eu quero trazer esse incômodo para você. Sabe quantas vezes a gente separa a nossa vida santa, né, a nossa vida de fé, da nossa vida natural? E o que o Senhor tem me convidado desde o começo do ano é sobre, sabe, nos meus momentos de insatisfação, é perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse momento? É sobre, nos momentos de dúvida do que fazer ou de como fazer, perguntar ao Senhor. Falar: Senhor, Espírito Santo, me ajuda, me traz direção. É de voltar os meus olhos para a palavra, nos momentos de dúvida, de questionamentos, de oração, né, de ir para o lugar de oração, e não apenas ir vivendo uma vida. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Sim, né? Maria escolheu, ela discerniu o que era mais importante naquele momento, ouvir a voz de Jesus. E você, né? O que você tem escolhido? Talvez rolar um feed ou buscar a face do seu Criador. A pressa, né? A urgência, o senso de urgência que nós temos. Em São Paulo, tudo é urgente, tudo é necessário. Ou é buscar a presença? A performance, fazer algo, criar algo, ou uma vida realmente de devoção. Quem não faz tempo para Jesus, né, na vida ordinária, nunca vai conseguir reconhecê-lo no extraordinário. Sabe, quem não faz tempo para Jesus, no dia a dia, na sua rotina, você nunca vai poder reconhecer que foi a mão do Senhor que fez algo extraordinário. Sabe, quando a gente está muito distante, a gente começa a achar que tem a ver com a gente. A gente começa a achar que foi a gente que conseguiu, né? Que foi nosso mérito. E nós vamos aos poucos nos distanciando e colocando Jesus naquela caixinha. Na caixinha do sábado no coletivo, no meu devocional ali 2 vezes na semana. De vez em quando eu venho no culto de oração. E eu entendo que o Senhor quer nos levar para um lugar de volta. E eu quero fazer um convite para você nessa noite, de nós buscarmos ao Senhor juntos. Quis fazer uma palavra mais rápida mesmo, para que a gente pudesse gastar um pouco de tempo juntos.
orando ao Senhor e sondando o nosso coração. Amém? Você não veio aqui simplesmente para só ouvir uma palavra, mas eu creio que você veio aqui cultuar o Senhor, certo? Então, é o nosso culto racional, é a nossa entrega ao Senhor nessa noite. E eu queria fazer um convite ousado para você hoje. Eu fiquei pensando quando nós olhamos, para a postura ali de Maria aos pés de Jesus. E o Senhor falou muito ao meu coração de quanto tempo eu não ficava aos pés dele, enquanto eu preparava essa palavra, tá? E eu peguei essa frase: quem senta aos pés de Jesus no secreto, será usado por ele no público. Só derrama perfume quem já foi quebrado na presença dele. E eu queria te fazer um convite para que a gente se ajoelhasse hoje juntos, como família, como corpo. Pode ser aí no seu lugar, se você quiser vir na frente também. Eu vou conduzir algumas orações, alguns textos que o Senhor colocou no meu coração, mas eu queria que você tivesse o seu momento com Ele. De primeiro perguntar ao Senhor, talvez aquilo que Ele tem saudades de você. Perguntar ao Senhor aquilo que Ele quer de você hoje. O que o Senhor tem pedido talvez para você e que você não tem ouvido diante das distrações, diante dos barulhos. Peça ao Senhor que sonde o seu coração nessa noite. Fala: Senhor, o que há em mim que precisa ser arrancado? O que tem me distraído, o que tem me roubado? O que não tem me permitido, Senhor, estar aos teus pés? Talvez seja o seu orgulho, a sua autossuficiência. Seu coração se endureceu para com as pessoas e para com o Senhor. O Senhor quer nos quebrar nessa noite, para que Ele possa nos refazer realmente como um vaso nas mãos do oleiro. Senhor, nós somos vaso nas tuas mãos, Jesus. Sem ti, Senhor, nós não somos nada. Nós pedimos, Senhor, nos desfaz, Senhor, e nos refaz. Desfaz, Senhor, e nos refaz. Pai, nós queremos escolher a boa parte. Ah, Jesus, nos leva de volta, Senhor, a esse lugar. Deixa o Espírito Santo te lembrar dos momentos lindos que você já teve com Ele. Quando você permitia que a voz dele falasse mais ao seu coração do que os barulhos e as distrações da vida. Quando tudo que você mais queria era ouvir a voz do bom pastor, te conduzindo, te orientando,
Deixa o Senhor falar com você. De ti, e de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Eu tenho fome.
sabes tudo que eu não sei. Tu és tudo, Jesus. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Oh, Senhor. Não sobra nada sem ter de amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Sim, Jesus. Sim, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Ah, Jesus. Perdoa, Pai, os nossos corações, Senhor. Tantas vezes presunçosos, orgulhosos. Pai, nos perdoe por nos esquecermos, Senhor. Que para onde iremos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pai, nós pedimos, imprime, Senhor, essa verdade no nosso coração nessa noite. Nos leva de volta, Senhor, para esse lugar de humildade, de um coração contrito e arrependido na Tua presença, Senhor. Que possamos nos lembrar, Senhor, que aos Teus pés é o melhor lugar onde nós podemos estar. Que aos Teus pés, Jesus, é onde nós recebemos o descanso, o renovo, o alívio, a esperança. É onde somos fortalecidos, é onde somos renovados, é onde somos fortalecidos. Sim, Senhor, nós queremos, Senhor, como Maria, escolher a boa parte, silenciarmos as distrações, silenciarmos as preocupações e ouvirmos a Tua voz em meio ao caos do nosso dia, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às alegrias. Que a Sua voz seja perceptível a nós, que o nosso espírito esteja alinhado ao Teu, Senhor, para ouvirmos a Tua direção, para ouvirmos o Teu sussurrar, para ouvirmos a Tua correção. Sim, Jesus, nós escolhemos estar contigo, Senhor. Nós escolhemos. Eu queria que antes de nós encerrarmos, você se juntasse aí com mais 2 pessoas. Que vocês pudessem orar uns pelos outros. Você pode perguntar naquilo que você pode talvez fortalecer o seu irmão nessa noite. Animá-lo, orar por ele. Talvez algo que ele mesmo não consegue orar por ele. Que você possa ser o intercessor da vida do seu irmão nessa noite, fortalecendo, animando, encorajando. Se junta aí, você tá de casal, mistura aí, né?
Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor. Eu encontrei o Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Sim, Jesus. Ah, Senhor, nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos, porque o Senhor nos encontra, porque o Senhor nos corrige, porque o Senhor nos alinha. O Senhor é um Deus tão bom que nos chama de novo e de novo, porque o Senhor não se cansa de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus tão paciente, tão misericordioso, que não se cansa em nos encontrar e reencontrar novamente. E, Pai, nós estamos aqui dizendo que nós escolhemos estar com o Senhor. Você pode dizer: Senhor, eu escolho estar com o Senhor. Senhor, eu quero estar contigo todos os dias da minha vida, assim como o salmista diz. Todos os dias da minha vida eu possa contemplar, Senhor, a Tua beleza, a Tua presença. Nos ensina, Senhor, a perseverarmos. Nos ensina a permanecermos nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Vá na paz do Senhor, seja renovado por Ele. Amém? Gente, tem um último recado muito importante que nós esquecemos. Semana que vem nós vamos ter um Worship Night muito especial. A Laura Sogueles vai estar com a gente. Vai ser um tempo de adoração tremendo. Então venha, traga um amigo com você. Com certeza vai provavelmente estar cheio, porque a gente vai abrir para a igreja toda. Então chegue cedo, né? Não perca essa oportunidade. Vai ser um tempo muito especial de adoração juntos. Amém? Semana que vem. É isso, gente. Deus abençoe.